Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ok, vamos lá, vamos começar então, que eu sei que algumas pessoas estão meio atrasadas, mas vamos dar andamento ao nosso aulão, né? Como é que você está? Diga para mim, Ivone, como é que você está? O seu estado emocional hoje, como é que está? Vamos dizer assim, procrastinadora. Procrastinadora. Mas isso vai reverter, hein? Acredite que isso vai. Estou ansiosa para sábado já, para reverter isso. Isso. Nós vamos trabalhar muito, muitas coisas, e pode ter certeza que o start você já está começando agora. Quando começa, então, a colocar o pé realmente no mar, as águas já começam a se abrir, né? Então, vamos lá, eu vou começar falando a respeito de quem sou eu, depois a Fabi vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, eu sou a Alexandra. Fabi, você consegue compartilhar já a tela para que a gente consiga já dar andamento? Eu não estou vendo a Fabi. Vou compartilhar a tela agora, só um minutinho, Ale. Tá. Então, o tema de hoje, né, é saia da zona de conforto e tenha a vida que você merece. Então, essa ideia de que o que é a vida que nós merecemos, né? O que é que nós queremos? Essa imagem representa muito a liberdade. É realmente você olhar para o todo e entender que isso é tudo e muito mais as infinitas possibilidades que o universo tem para a nossa vida, né? E que somos nós quem construímos esta verdade, esse universo, porque nós somos os criadores, as criadoras da nossa realidade, da nossa vida. Então, vamos lá? Quem sou eu? Eu sou Alexandra, meu nome é Alexandra dos Santos, eu sou estudante de física quântica, de alquimia mental, psicopedagoga clínica e institucional, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental para transtorno de personalidade borderline, master em coaching empresarial, organizacional e financeira. Também trabalho com constelação familiar, que é muito importante, nós vamos abordar a constelação, uma pincelada dela que vai fazer total diferença na nossa vida, na imersão. Sou especialista em programação neurolinguística, trabalho com hipnose, sou hipnoterapeuta clínica, especialista também em sabotadores e mestranda em neuropsicologia. E por que é importante nós aqui mostrarmos com quem é que vocês estão, quem é que está acolhendo vocês, né? Porque nós temos realmente bagagem, nós temos também conhecimento para poder proporcionar a vocês uma transformação, como nós também tivemos. Então, muitos trabalhos, muitos estudos que nós desenvolvemos para que a gente possa realmente ser rica de conhecimento, né? Nós sermos ricas em conhecimento para poder realmente trazer a transformação. E foi o que aconteceu um dia comigo, aconteceu também um dia com a Fabi, e tenho plena convicção que vocês já estão no caminho para essa transformação também, esta jornada. E aí, quando eu iniciei os meus estudos, eu quero falar um pouquinho a respeito disso mesmo. Quando eu iniciei em 2007, eu queria muito, eu desejava demais conhecer como era a dinâmica da mente. Eu ouvia muito falar sobre a fé, né? Eu já ia à igreja, então muitas pessoas falavam sobre a fé, mas o que é a fé?
nada mais é do que eu potencializar a minha mente. Nada mais é do que eu realmente fazer com que ela seja ativada e me dê tudo aquilo que eu desejo. Porque muitas vezes somos nós quem nos sabotamos. Como? O que é que você deseja para você? Então, a partir do momento em que eu comecei a me aprofundar no conhecimento da mente, eu pude entender que os distúrbios e os transtornos que aparecem nas nossas vidas se inicia na infância. E aí, sabendo disso, né, eu comecei a me dedicar aos estudos da mente humana, dos comportamentos apresentados, da sabotagem que eu fazia comigo, e comecei também a estudar as outras pessoas. E isso me deu mais conhecimento. Eu tive realmente mais autoridade em poder trabalhar comigo e que isso veio me trazer uma infinita transformação. Sabendo disso, eu comecei, então, a buscar cada vez mais esse conhecimento. Vamos lá, Fabi? É que eu não estou. E aí, conforme eu fui me especializando na neurociências, me descobrindo, eu comecei, então, a me sentir incomodada com algumas situações que eu vivia. Porque eu estava vivendo numa vida letárgica, né? Não quis ser mãe, como eu escrevi aqui, né? Isso aqui é a minha autobiografia. Não quis ser mãe, ser dona de casa fosse ruim, mas eu queria muito mais. Eu estava na zona de conforto. Eu estava simplesmente aceitando aquilo que estavam me impondo. Eu falei, não, eu tenho muito mais, eu posso muito mais do que simplesmente viver para levar filho para a escola, buscar filho da escola, ir no mercado, faz compra, faz almoço. Não, eu tenho muito mais para entregar. Foi quando eu realmente busquei o meu propósito, a minha missão. E qual era o meu propósito e a minha missão? Me transformar, ser eu mesma da melhor maneira que eu poderia ser. Com todo o conhecimento que eu já tinha adquirido, eu queria então levar para outras pessoas o conhecimento, o mesmo conhecimento que eu desenvolvi em mim. Para sair realmente da zona de conforto, para alcançar o objetivo, como eu comecei a traçar isso, eu falei, o meu objetivo maior é eu ser a melhor naquilo que eu faço. Foi exatamente isso que eu desejei. Ser a melhor naquilo que eu fazia. Eu estudava como estudo até hoje. E eu sei que você pode ser a melhor em tudo que você fizer. Seja o bolo, que seja o melhor bolo. Se for um crochê, que seja a peça mais rica, mais linda, mais delicada. Seja no que for que você se dedicar, você se entregue, você se dê realmente. Isso é sair da zona de conforto, é fazer com maestria, é sair da letargia e viver a vida plenamente. E então, sabendo de tudo isso, eu comecei então a desejar ajudar mais pessoas. E foi nesse momento em que eu me aprofundei ainda mais nos estudos, na terapia cognitivo-comportamental com hipnoterapia e coaching. E os resultados começaram a acontecer. As mulheres, os homens, se despertando para viverem a vida que eles queriam, saindo realmente da zona de conforto e conquistando tudo que eles desejam e se viu merecedores. E eu quero que é assim que você se veja hoje, merecedora de viver a vida que você se propôs a viver um dia. Talvez essa zona de conforto esteja te abafando, mas você vai aprender agora como sair dela. E agora nós vamos compartilhar com você esse processo que eu vivi, que a Fabi também viveu. Ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, ela vai falar como foi que ela entrou na zona de conforto e como foi que ela saiu da zona de conforto. Que isso é muito importante, nós sabermos que existe saída e não querer mais voltar para lá, né, Fabi? Com certeza, né, gente? A zona de conforto ela é terrível.
E o pior de tudo isso, sabe o que que é? É você não saber que ela é terrível. Você não saber o quanto que ela te machuca. Eu não deu tempo, né, Ale, de fazer os meus slides, e a Ale brigou comigo, faz os seus slides e coloca a apresentação, o pessoal vê, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês como é que começa essa história, sabe, Ale? Porque eu acho que é importante, todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, Ale? Sim, sim. Vou compartilhar aqui com vocês é, a tela para a gente entender como que essa história começa. Porque existe um momento em que você identifica a zona de conforto. E aí ela começa a ficar um pouquinho desconfortável. Até então, você não está feliz com ela, mas você ainda não sabe que você tem chances de sair de lá. E aí eu vou mostrar aqui para vocês quando eu descobri que eu tinha a chance de sair da zona de conforto. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu quero mostrar essa. Foi nesse dia que eu descobri que existia uma chance, um espacinho para mim fora daquela caixinha da zona de conforto. Eu já trabalhava, né, num trabalho de administração e eu tive a oportunidade de me formar ainda, no momento que eu ainda estava estudando, e estar... Tá me ouvindo bem, Ale? Tá aparecendo ser instável aqui? E Tô te aí, ouvindo agora. maravilha. E aí, o que que aconteceu? Eu já tive uma oportunidade, que eu chamo de oportunidade e agradeço muito. Eu estava estudando administração e trabalhando na área administrativa. Isso já é uma dádiva. Quantas pessoas se formam e não têm a oportunidade de conhecer uma carreira, né? Então, já tive essa oportunidade. E nesse dia aí, foi o dia da minha colação de grau. Foi um dia incrível e foi um dia que, como o Tiago Brunet sempre fala, as promessas de Deus elas vão deixando vestígios. E nesse dia me colocaram em evidência. Eu fui a oradora, fui escolhida pela turma para fazer o discurso final ali daquele curso de administração. E nesse dia eu falei para as pessoas, sabe, Ale? Eu falei no meu discurso assim que a gente pode ser diferente, a gente pode fazer diferente e que o nosso lugar naquele momento era o lugar mais alto do pódio. E eu fazendo o discurso, mas ao mesmo tempo aqui dentro tinha tanto medo, eu não acreditava de verdade naquelas palavras. Mas elas deixaram um caminho, foram abrindo ali um caminho para mim. Então, nesse dia, foi que eu descobri que eu queria estar à frente das pessoas, que eu poderia, quando eu virei as costas, assim, que terminou meu discurso, toda a minha classe estava chorando. E no final eles me abraçaram e falavam como você valorizou cada momento que a gente viveu nesses 4 anos. E eu pensei, eu tenho uma mensagem para entregar no mundo, mas por que que ela não sai, né? E aí começou, como a Ale falou, essa busca. Quando eu comecei a estudar o comportamento humano, não foi em busca de uma nova profissão, foi em busca de uma cura, foi em busca de um refúgio, foi em busca de uma mão que me ajudasse a sair de uma zona de desconforto total. E aí foi quando eu descobri o coaching. E lá, num dia como a Ivone, que já está aqui com a gente, que vai estar conosco no sábado, foi um dia de imersão. E eu ouvi uma frase na imersão e ele dizia assim: quem disse que não foi você que nasceu para mudar a história da sua família? E essa frase foi uma força. Foi como se eu tivesse deitada, caída, e essa frase me levantasse. Porque quem disse que não fui eu quem nasceu nessa geração para mudar a trajetória e a história da minha família? E isso foi para mim como um comprimido, sabe, assim, que te levanta uma mão, uma força. E as coisas começaram a mudar. Só que, quando eu voltei para a realidade, essa daí era a Fabiana. Essa pessoa, essa cara, esse sorriso, essa falta de sorriso, essa apatia. Porque a zona de conforto ficou apertada demais. Quando eu sentei na minha mesa para trabalhar,
uma vez, foi como se as paredes daquela sala estivessem me sugando, me sufocando. Sabe por quê? Porque estava pequeno demais para mim ali dentro. E a culpa, durante muito tempo, dentro da minha cabeça, a Ale pode explicar isso melhor para a gente, mas dentro da minha cabeça a culpa era dos outros. A culpa era do meu chefe, que não me valorizava, a culpa era do meu marido, que não acreditava em mim, a culpa era da minha amiga, que não me dava força. A culpa estava sempre no outro. A primeira coisa que o coach te ensina é a suspender o julgamento. E eu usei e eu uso essa profissão como uma fonte de cura para mim. Então, eu suspendi o julgamento comigo mesma. Eu parei de me julgar. E parei de julgar ali os meus chefes, o meu marido, os meus amigos, e comecei a olhar a minha trajetória. Eu queria sair dessa foto, eu queria ser uma outra pessoa, eu queria ter brilho no olhar, mas eu não estava fazendo nada para isso. Eu não estava me mexendo em nada para isso. E aí foi quando eu falei para você que eu descobri a zona de conforto. E sabe qual é o sentimento, a lei da zona de conforto? Qual é? Tristeza. Muita tristeza. Só que assim, eu me pegava triste e na minha cabeça não tinha motivo. Aí eu falava, isso é frescura. Olha o tanto que eu me julgava. Isso é frescura. Eu me via, às vezes, chorando. Tinha choro que vinha do nada, só que não era do nada. Aqui dentro, o meu ser estava em sofrimento. E quando eu falo da zona de conforto, eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que... eu tenho que largar o meu trabalho, eu tenho que largar esse relacionamento, não. Quando eu falo para você da zona de conforto, você precisa identificar. A partir do momento que você identifica a zona de conforto, você já começa a sair dela, né, Ale? Exato. E aí, quando eu identifiquei, gente, eu tirei essa foto para mostrar para a minha dermatologista como é que estava meu melasma. E eu guardei a foto porque eu achei ela muito triste. Eu olhei para o meu rosto e eu vi a tristeza. E eu falei, não, você não pode viver assim. Você nasceu para mudar a história da sua família. E aí eu comecei a mudar a minha trajetória profissional, comecei a trazer o coaching para um lado profissional, estudei, comprei outros cursos, fiz imersões, me aprofundei no assunto para que eu pudesse mudar de profissão, porque esse espaço em que eu estava já não me cabia mais. E assim é que eu conto para vocês como é que eu saí daquela zona de conforto. Eu quero que você compare, por gentileza, as duas pessoas. Imagina só esse sorriso e esse sorriso. E eu nunca mais, de jeito nenhum, quero voltar para cá. E eu guardo a foto para eu olhar para ela e falar, eu nunca mais vou voltar para esse lugar, porque eu nasci para mudar a história da minha geração. Os meus filhos não vão viver o que eu vivi. Os meus netos nem vão saber o que é a zona de conforto que eu estava. Porque eles têm que olhar para mim e olhar para a minha trajetória e ter um orgulho de mim. Então, eu termino essa parte da aula te falando que você precisa sair da zona de conforto. Porque, na verdade, não é zona de conforto, né, Ale? É uma zona de desconforto. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Lê, para ela dar andamento na aula, e ela vai falar da parte técnica da zona de conforto e você vai entender. E se identificar, vai colocando aqui nos comentários, deu ROI. ROI é o quê? Que esse tempo que você está aqui, que esse investimento que você fez, já valeu a pena. Coloca aqui para a gente. Perfeito. É isso mesmo. Fabi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você já quer a tela? Quero, por favor, vamos lá. Para dar continuidade nessa história muito, 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 muito séria que aconteceu com a Fabi, que eu acredito que nós precisamos realmente olhar o caminho que nós estamos hoje e o caminho que nós estamos caminhando. Qual é o passo? Qual é o próximo passo?
O que é a zona de conforto? Então, quando a Fabi fala sobre a vida dela, e quando eu digo sobre a minha vida, que eu também estava na zona de conforto, a zona de conforto é o estado mental. Gente, não é o espaço, é eu. Como é que eu me vejo? Onde é que eu me encontro hoje? A Fabi trabalhava. Ela estava já desenvolvendo a carreira dela, mas era em um local onde ela já não estava mais feliz. Alguma coisa dentro dela estava realmente pedindo para que ela mudasse, para que ela fizesse algo mais, encontrasse verdadeiramente o seu propósito. E aí, quando nós conseguimos entender que a zona de conforto é um estado mental onde nós nos sentimos seguras, familiar, né? Tá todo mundo junto, tá todo mundo protegido, tá todo mundo quentinho. É uma área onde as atividades e situações, elas são muito previsíveis, você sabe tudo o que vai acontecer. E não tem nenhum esforço significativo. Você não muda. As coisas são exatamente todos os dias aquela rotina. Mas é aquela rotina, não é aquela rotina de disciplina, é aquela rotina que faz com que você não pense mais nada. Quando nós temos uma rotina de disciplina, é porque nós temos um objetivo. Quem está na zona de conforto perdeu o seu objetivo. Ela não sabe por que está ali. Ela não sabe por que acorda. Ela só acorda porque tem que comprar um pãozinho na padaria para dar para alguém. Ela vive naquela rotina. E é uma rotina massacrante. A zona de conforto faz com que você se sinta triste, insegura, sabendo que você precisa fazer alguma coisa diferente para que você se sinta feliz, mas você simplesmente não consegue nem ter uma visão do que é que você precisa fazer para sair dessa zona de conforto. E embora seja um lugar muito reconfortante, como eu disse, também ele pode limitar o nosso crescimento pessoal e impedir as nossas novas experiências. Então, quem está na zona de conforto hoje, não consegue fazer mais nada. Acorda de um jeito, vai dormir do mesmo jeito, da mesma maneira. E o convite aqui é realmente sair da zona de conforto. Vamos lá. Então, o que é a zona de conforto? Olha isso. Eu peguei esse videozinho para mostrar. A zona de conforto não tem saída. A maioria das vezes nós nos sentimos perdidas, porque nós sabemos que nós não podemos permanecer ali. Mas para onde nós vamos? O que é que eu vou fazer? Olha só, isso retrata exatamente esta questão. Você se sente assim hoje? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você se sente desta maneira? É exatamente assim que você se sente? Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, extremamente perdida? Porque, ok, eu não posso mais ficar aqui. E eu vou para onde, né? Como sair da zona de conforto e ter a vida que você merece? Eu achei muito linda essa imagem, porque realmente retrata uma felicidade. A zona de conforto é um local que você precisa sair. É como se fosse um buraco, onde você não consegue encontrar a saída. Mas aqui nesse caso, nós temos a saída se você seguir passo a passo que nós vamos falar aqui. Vamos lá. 5 passos para você sair da zona de conforto. Gente, dá uma olhada nesse peixinho. Tadinho. Ali não era nada confortável para ele. Mas ele precisava de água. Ele precisava de água para ele respirar, pelo menos. E olha onde ele foi pego. Aonde ele foi? Inclusive, ele foi fisgado pelo destino, porque ali a única coisa que poderia acontecer para ele mesmo era ele nadar ali naquele lugar, congeladíssimo, pelo que nós podemos ver aqui pela imagem, e ainda morrer dessa maneira, né? Porque é a única saída que teria para ele ali. E agora, vamos lá. Vamos começar.
entender qual é o primeiro passo para que nós possamos sair da zona de conforto. Mas antes, Fabi lembrou, papelzinho, lapisinho na mão. Vamos lá, pessoal, é muito importante papel e caneta na mão. Lembra que eu disse que o nosso papel, ele é um caderno mágico. Cadê o seu caderno mágico? Pegue o seu caderno mágico, a sua caneta mágica, que nós chamamos de varinha mágica, e vamos anotar. Como é que nós saímos da zona de conforto? Primeiro ponto, reconheça qual é a sua zona de conforto. Qual é realmente o local em que eu estou hoje e que eu não estou feliz e que eu não estou bem. Isso é a primeira etapa, né? Para que nós tenhamos consciência da zona de conforto e identificar qual é esta área que você está incomodada e reflita sobre a situação. Reflita sobre os hábitos, as atividades em que você se sente confortável, segura, mas que está te limitando e que está limitando o seu crescimento. Isso é zona de conforto. Segundo ponto, vamos praticar a resiliência. Então, quando eu reconheço a zona de conforto, eu preciso reconhecer o que é que está me mantendo ali presa. Quais são as atividades, quais são os hábitos que eu tenho todos os dias, mas que não está legal. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso primeiro identificar meu inimigo, ok? Identifiquei. Segundo ponto, vamos praticar a resiliência. O que é resiliência? É você ser resistente. É você realmente saber que você vai sair da zona de conforto e você vai precisar ter força e coragem. Porque muitas vezes, devido a alguns desafios que eu enfrentei, que nós vamos enfrentar quando a gente resolve realmente sair da zona de conforto, a maior vontade que nós temos é de voltar para aquele cantinho. No primeiro momento, muitas vezes, por isso que as pessoas desistem. Por isso que as pessoas, a maioria não avança. Elas voltam para aquela zona de conforto. Mas aqui eu te convido a praticar a resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se recuperar diante dos desafios e das adversidades que vão aparecer. E quando você sai da zona de conforto, você vai encontrar obstáculos e momentos difíceis. Então, nós precisamos cultivar a resiliência, que vai permitir com que a gente enfrente esses desafios de maneira muito mais eficaz e continue avançando, para que a gente realmente avance e chegue na nossa meta, no nosso objetivo. Então, primeiro, nós temos que reconhecer qual é a zona de conforto. Segundo, colocar o pé para sair da zona de conforto e praticar a resiliência. Ok? Deixei claro aqui o que é resiliência. É importante nós termos consciência do que é ser resiliente. Vamos lá. O terceiro, nós precisamos aprender com os erros. Nós precisamos estar dispostos, vamos pensar nos erros que, claro, na caminhada nós vamos enfrentar, né? Porque nem tudo é perfeito, aliás, nada é perfeito. Então, somos nós quem vamos construindo os nossos passos, os nossos caminhos. Então, nós precisamos aprender com os erros e nos aventurar fora da zona de conforto. Muito importante isso, gente. Ter esse desafio como uma aventura. Tipo, aquele lugar onde eu estava, eu não volto mais. Então, o que é que está reservado para mim? O que é que eu posso fazer com esses desafios que vão aparecer na minha vida?
Isso é encarar, isso é ter resiliência. Isso, o quarto ponto vai te tornar forte. Você vai desenvolver autoconhecimento. Você aprenderá quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças. E é nesse ponto que você faz com que a resiliência ela se torne cada vez mais forte em você. E então você também vai expandir o seu círculo social, que é se conectar com outras pessoas. Quando nós estamos inseridos em um meio, nós nos tornamos ainda mais fortes. E é importante falar sobre isso, né? Por quê? Porque quando eu reconheço qual é a minha zona de conforto, quando eu aprendo que eu preciso ser resiliente para sair da zona de conforto e continuar nesse caminho para que eu conquiste aquilo que eu quero. Quando eu começo a observar que eu estou errando, mas eu estou aprendendo com isso. Quais são os conhecimentos que você está adquirindo nessa caminhada, nesses passos que você está dando? E quem são as pessoas que estão ao teu redor hoje, fora da zona de conforto, que você pode se conectar? Por isso que nós temos um grupo. Aquele grupo é realmente para que a gente possa trocar cada vez mais conhecimento, se fortalecer, nos tornarmos resilientes. Então, esse é o propósito do grupo, do Transformômetro, é que a gente se torne realmente resiliente, para que a gente aprenda também, cada vez mais, apoiar aquela pessoa que está ali pedindo, de repente, uma palavra, um apoio. Isso é ser realmente um autoconhecimento que nós temos dentro de nós e podemos também transferir para o outro, aprender com o erro, né, Fabi? E eu acho que é dessa maneira, gente, que nós vamos aprendendo, que nós vamos caminhando. Vocês podem ver existe aquela jornada do herói, quando o herói ele sai da aldeia dele e ele começa a percorrer uma jornada, que é o que nós fazemos na nossa vida toda. Ele sai como uma pessoa comum. E aí, então, ele sai por quê? Porque ele precisa de algo diferente. E nesse caminhar que ele vai, ele saiu da zona de conforto. Quando ele quer alguma coisa diferente, ele sai da zona de conforto. E aí ele começa a fazer todo o percurso. Ele enfrentou chuva, sol, frio, neve, mas ele foi, ele enfrentou, ele aprendeu. O que ele aprendeu? Muitas coisas ele deve ter aprendido. Um dia que ele poderia dormir, um dia que ele poderia se esquentar, como é que ele... Então, nós temos recursos dentro de nós, e são esses recursos que nós aprendemos quando nós saímos da zona de conforto. Nós chegamos no autoconhecimento. E aí, então, nós vamos para... Eu acredito que tenha mais algum aí. Vamos lá, Fabi? Quinto passo. Praticar a autodisciplina. Lembra que nós falamos sobre a autodisciplina? O que é a autodisciplina? É a capacidade de se comprometer com a realização das metas e tarefas, mesmo quando não é fácil e nem conveniente. É realmente nós sairmos da zona de conforto e sabermos que através da resiliência, de sermos resistentes, mantendo o foco naquilo que nós queremos, disciplinadas, focadas, quais são os passos que eu tenho que dar para eu chegar aonde eu quero. Isso é se desafiar. Isso é realmente se desafiar para sair da zona de conforto e manter este foco. Eu nem li aqui, mas é exatamente isso que eu tinha escrito, porque nós precisamos ter foco. Para eu sair da minha zona de conforto, eu preciso ter certeza do que eu quero. Você precisa ter certeza do que você quer. Então, escreve aí, já escreve qual é a tua zona de conforto e qual é o passo que você vai dar a partir de agora para que você chegue aonde você quer chegar. Saiba que nada é fácil. Não é, mas é simples. É tomar uma atitude para você chegar aonde você quer chegar. Você vai precisar desenvolver, então, autoconhecimento,
disciplina, autodisciplina para você ter foco e persistir na direção dos seus objetivos, mesmo quando enfrentar resistência interna. Lembra que eu falei que a zona de conforto é o estado mental? Essa é a resistência interna. Porque virão pensamentos te remetendo àquele momento. Aquele momento não existe mais, acabou, passou. Nós estamos focados agora em um novo resultado, ok? Isso é sair da zona de conforto. Isso é viver a vida que você merece, que você realmente sonha. E esse é o passo que você precisa dar. Vamos lá. A partir deste momento, então, nós vamos aprender constantemente o que é ter uma mentalidade de aprendizado contínua, buscar sempre oportunidades de adquirir conhecimento, habilidades e experiências novas. Então, quando eu saio da zona de conforto, eu preciso me abastecer de conhecimento, eu preciso me abastecer de situações que me fortaleçam. É isso que vai me manter resiliente. É isso que vai me manter com o foco onde eu quero chegar. Quanto mais você aprender, mais preparada você estará para enfrentar os desafios fora da zona de conforto. Que foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com a Fabi. Para que a gente saísse da zona de conforto, a gente pegou uma base, né? A gente estudou aquele pouco, mas à medida em que nós fomos estudando mais e mais e mais, a gente foi se fortalecendo, a gente foi fortalecendo a nossa autoestima, o nosso amor próprio, reconhecendo as nossas virtudes e os nossos desafios, porque através dos nossos desafios, nós conseguimos desenvolver forças em nós. É através dos desafios que nós temos em nós que nós aprendemos, então, a viver, superando cada vez mais os desafios. Gente, isso é muito louco, mas isso é muito fortalecedor quando nós pensamos dessa maneira, que nós podemos mudar tudo o que nós quisermos quando nós nos conhecemos. Então, é realmente se abastecer de todo o conhecimento que você precisa, de toda a força que você precisa para que você chegue aonde você quer. Tenha sempre em mente o que é que eu quero, qual é a minha meta. Nada vai me fazer parar. Eu preciso chegar lá. É o autoconhecimento, é a autoestima te elevando e te impulsionando. E aí, então, vamos lá, Fabi? Aí, então, eu posso dizer que aqui é o máximo que nós conseguimos passar de conteúdo até agora, né? Porque nós temos muitas coisas para entregar, mas a gente não consegue entregar tudo isso aqui nesse aulão. Por quê? Porque nós levamos anos estudando para que a gente saísse da zona de conforto e para ensinar você também a sair da zona de conforto. E aí, então, nós queremos te oferecer o nosso conhecimento que nós colocamos em uma imersão. Aqui eu sei que tem pessoas que já estão na imersão, né? Sejam muito bem-vindas. E lá nós vamos entregar o passo a passo que foi pensado em você. Lá. E aqui, então, eu quero te entregar um pacote recheado de estratégias e ferramentas que vai ser o que nós vamos te oferecer. Um pacote recheado de estratégias e ferramentas para te ajudar, além de várias coisas que você vai aprender a sair também da zona de conforto e assumir de uma vez por todas o controle da tua vida. Então, se você quer ser mais segura, decidida e assertiva, se você realmente quer ter coragem e desenvolver a capacidade de se adaptar e se recuperar diante de desafios que você enfrenta e realmente sair da zona de conforto, mesmo em momentos difíceis, e que queira também, né, se conhecer melhor, nós queremos te convidar a participar da imersão. Você vai viver
livre das amarras da insegurança, abraçando o seu valor e assumindo o controle totalmente da sua vida. Porque não há limites para o que você pode conquistar quando você se sente verdadeiramente empoderada, né? E além disso, você vai receber o passo a passo para você se conhecer, para você despertar. E essa imersão, ela vai ser como uma bússola que vai te guiar, igual aquele herói que saiu de uma zona, de uma aldeia comum e fez um percurso. Ele percorreu todo o trajeto, se fortaleceu, realmente se superou, gente, porque é a superação. A superação não é superar o outro, é superar as nossas dificuldades a cada dia, os nossos desafios a cada dia. E quando ele se superou, ele voltou mais forte. Ele voltou para este lugar aqui, para a aldeia dele, mas ele voltou transformado. Imagina a transformação que ele fez ali naquela aldeia, que foi aquilo que a Fabi falou, que nós viemos realmente para ser uma transformação para a nossa família, inclusive, porque nós percorremos todo um trajeto. E agora nós voltamos muito mais fortalecidas, muito mais sábias. Nós voltamos já com aquela bagagem de, nossa, ninguém me segura agora, porque a zona de conforto já não existe mais para nós. Então, vamos lá? Ale, Oi? para a gente continuar, eu sinto uma vontade aqui de contar uma história rápida, mas que me ajudou muito nesse momento de transição, para entender um pouquinho o quanto que a zona de conforto ela é sofrida. Eu já contei em algumas lives minhas, mas vale a pena a gente ter esse conteúdo aqui. É a metáfora do elefante. É uma história, presta atenção, para e presta atenção. Imagina só que existia um elefantinho, filhotinho, acabou de nascer, tão bonitinho. E aí ele estava ali, era um elefantinho feliz, e brincava, e ele gostava muito de nadar, e nadava, ele estava sempre com o pai, sempre com a mãe. Só que aí ele começou a crescer, e aí o espaço dele foi começando a diminuir. E aí ele prestou atenção e olhou que na perninha dele tinha uma corda. Ele não sabia muito bem o que era, porque era criança, e como ele era criança, o espaço ainda estava grande, a corda ainda era grande. E ele ainda se movimentava, não tanto quanto antes, mas ainda se movimentava. Só que o elefantinho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e ele percebeu que na perninha da mãe, aliás, na pernona da mãe dele, uma elefante grande, adulta, também tinha uma corda. E o espaço da mãe dele era bem pequenininho. E aí o elefantinho começou a crescer, aquela corda começou a machucar ele, machucar muito. E ele puxava a perna, mas aquela corda estava presa a uma bola de metal muito pesada. Ele não tinha condições de levantar, porque ele ainda era um filhotinho. E ali ele cresceu. E o espaço dele foi ficando cada dia menor, cada vez menor, até o ponto dele mal ter espaço para caminhar, dar um passo. E aquela corda cada dia mais apertava a perninha dele. Tanto, que já estava ferindo a perna dele. Mas ele olhou ao redor e todos os elefantes ao redor dele viviam do mesmo jeito. Só que um dia aquele elefante cresceu. Ele ficou um adulto, um elefante grande, forte, igual a mãe dele. E sabe qual é o X da questão dessa história? É que o que prendia ele ainda era a mesma corda e a mesma bola de ferro. Só que a diferença é que agora, com um só passo, ele derrubava longe aquela roda, aquela bola de ferro. Então, moral dessa história, e por que eu estou contando ela para vocês? Você pode ser, nesse momento, um mesmo elefantinho desse que está preso a uma corda. E aí, quando você olhou para sua família, para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, para os seus tios, toda a sua família cresceu preso na mesma corda. E aí você olhou e falou,
todo mundo está nessa corda, eu também vou ficar. Só que você cresceu, você é grande, você é forte. Você pode jogar essa corda longe. Essa bola de ferro já nem pesa mais tanto assim. Só que para isso você tem que tomar consciência de que você é o elefante grande, o elefante adulto. E foi essa história que fez eu dar um basta numa situação que estava me prejudicando, inclusive emocionalmente. Quando eu tomei consciência do tamanho que eu tinha e que aquele espaço também era muito grande, mas não era para mim. Não me cabia mais naquele espaço. Então, eu trouxe essa história, Lê, para ilustrar um pouquinho o tanto que a zona de conforto pode ser doída. Porque o elefantinho, no final da história, já estava com o calcanhar machucado da corda. Então, para e pensa um pouquinho aí se existe alguma corda te prendendo. Né, Ale? Agora Isso, vamos lá. É bem isso. E nós estamos preparando tudo com muito carinho. Então, o que é que nós estamos aqui fazendo? Te convidando para esta imersão. É uma imersão só para mulheres, onde você realmente vai sair da zona de conforto. E realmente sair da onde você se sente presa. Mesmo que recebendo a comida, né? Porque aquele elefantinho, ele estava ali sendo alimentado. Tá tudo bem, mas ele estava preso. E ele sabia que ele podia muito mais, até que ele realmente saiu da zona de conforto. E nós estamos preparando tudo com muito carinho para esta imersão. Eu e a Fabi, que um dia, né? Um dia nós quisemos saber e tivemos que estudar para aprender, nós estamos entregando tudo para você nesta imersão. Nós vamos entregar tudo nesta imersão, que acontecerá no dia 8 de julho agora, né? No sábado, nós vamos entregar tudo. Vai ser uma entrega total de transformação. E em meus cursos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante. Eu entrego sempre tudo que eu aprendo dentro daquilo que é cabível. Cabe eu colocar aquele exercício, nós vamos transformar mesmo. E eu quero que você realmente faça a diferença nas suas escolhas. E viva a vida com plenitude para despertar para o seu verdadeiro propósito. É importante você saber qual é o seu propósito e encará-lo. Encarar essa zona de conforto que te limita, que te amarra pelo pé, como aquele elefantinho, e fala, não, agora não dá mais. Agora é o momento de transformar. Agora é o momento de eu encarar realmente aquilo que eu quero para a minha vida. O que é que eu quero viver? Onde eu estou já não dá mais. E esse é um convite que nós queremos fazer para você. Vamos lá. O que você vai aprender nesta imersão? Autoconfiança fortalecida, acreditando em você mesma. Gente, como é importante, sabendo que você pode lidar com novas situações e enfrentar qualquer adversidade. Quando você tem autoconfiança, você fala, não tem problema, eu vou pensar, eu vou analisar, não é agir de qualquer maneira, é realmente usar a mente sábia para poder pensar. Isso é sair da zona de conforto? Isso é você realmente ser resiliente e trabalhar de maneira disciplinada. A disciplina faz com que você pense, faz com que você trace metas. E só uma pessoa sábia e com autoconfiança consegue traçar metas. Você irá desenvolver habilidade de resolução de problemas, ao se desafiar e enfrentar situações desconhecidas. Vai ter a cura da criança interior, se permitindo ser feliz. Eu posso dizer isso para você por quê? Porque eu sou psicopedagoga. E tudo começa na infância, gente. Não tem como você achar que não. É um trauma, é uma palavra que você ouviu, alguma situação que você vivenciou, aquilo enraizou e te levou para esta zona de conforto que hoje você está.
Você perdeu a autoconfiança, você perdeu a autoestima, você perdeu o seu amor próprio, e ali você vai desenvolver a maior autoestima e o autorrespeito por você. Superar os desafios, você vai conquistar metas fora da zona de conforto, que você desenvolverá um sentido muito maior de realizações e autovalorização. Você vai saber realmente o valor que você tem. E também aprenderá a se defender e a defender as conquistas que você tem, que você vai ter. Já estou profetizando que você tem, o que contribui para uma autoestima muito mais elevada. Então, vamos lá? Você se abrirá para novas oportunidades, inclusive financeiras, porque eu sei que isso é muito importante na nossa vida. O dinheiro é muito importante para nós. Podemos explorar diferentes carreiras, você poderá, né? Nós podemos e você também poderá explorar diferentes carreiras, empreender, investir de maneira mais assertiva em você, o que pode levar a um aumento de renda e maior estabilidade financeira. Então, muitas vezes, mesmo que você esteja em um serviço, em um trabalho, que você esteja ganhando bem, mas você não está se sentindo bem, você está na zona de conforto, você sabe que você pode sair dali, porque você tem potencial. Porque você vai aprender a ter a autoestima elevada. Você vai reconhecer o teu valor, autovalorização. E como isso é importante, gente. Como é importante nós sabermos nos valorizar em todas as áreas, seja no relacionamento, seja no emprego, seja nas amizades. O autorrespeito, a autovalorização elevam a autoestima. E você sai totalmente da zona de conforto. E agora, vamos lá, Fabi? E depois de você ter visto tudo isso, você deve estar se perguntando, né? Quanto é que custa, então, a imersão que a Lê e a Fabi vão entregar? E esta pergunta, eu realmente quero te dizer que nós estamos te oferecendo tudo isso, toda essa transformação. Isso é só uma partinha, gente. É só uma partinha do que você irá aprender nesse universo que é essa imersão. E tudo isso nós estamos te oferecendo por 12 parcelas de R$19,70. R$19,70. Não é nem R$1 por dia. E as formas de pagamento? Vamos lá, Fabi? Só para eu falar aqui um pouquinho as formas de pagamento. Desculpa. Pix, cartão de débito. E você também pode pagar em 12 parcelas no cartão de crédito. Ok? Bom, aí você tem algumas opções, né? Primeiro, ignorar tudo que nós falamos até hoje, até agora, e continuar com a vida dos resultados que você vem tendo. E também não tem problema nenhum, né? Porque cada um sabe onde quer chegar e o que deseja para a sua vida. Você pode também tentar aprender esse caminho, a jornada do herói, sair dali da sua aldeia e percorrer esse trajeto sozinha, com informações incompletas, aleatórias, que vêm inclusive da internet, e demorar também, sabe lá quanto tempo para você conquistar o resultado que você deseja, ou você pode vir com a gente nesta jornada linda. Cortar o caminho, economizar o nosso bem mais precioso, que é o tempo. E você vai aprender também a não ter medo e a ser a protagonista da tua história. Traçar suas metas e conquistar a vida que realmente você merece, com as escolhas assertivas e ter mais confiança e segurança em você mesma. E agora, eu te digo, a escolha é sua. E o que você escolhe? Diz para nós. Se você quiser vir com a gente nesta jornada, você será muito bem-vinda. O seu resultado será o que você realmente desejar. Lembre-se,
é um estado mental. Se você topa vir conosco para esta jornada de transformação, despertar o seu poder feminino e ter a vida que você realmente deseja, sonha e merece, clica no link e vem com a gente para adquirir todo o conhecimento que nós já adquirimos. Deixa eu dar um stop aqui. Muito bem, gente. E, Ale, complementando um pouquinho da sua fala, eu, no meu período de transição de carreira, de saída da zona de conforto, uma das frases que rodavam muito aqui na minha cabeça, e você falou ela de um outro jeito, foi, eu vi um post no Instagram que falava assim, Deus, não permita que eu volte para o lugar da onde eu orei tanto para sair, sabe? E eu acho que se você tem orado, se você tem o desejo de sair de alguma zona de conforto, seja ela qual for, seja a zona de conforto da procrastinação, seja a zona de conforto do sobrepeso, seja a zona de conforto da baixa autoestima, né, Ale? Não importa. O que importa é você pensar nisso. Você hoje deu um passo, para você que está aqui com a gente ao vivo, para você que vai assistir a esse curso gravado, você hoje já deu, não tem como desver essa aula, você já viu e você já sabe que tem potencial para ir além, para ir a mais, para fazer mais, para ganhar mais, para ter mais da vida, sabe? Para ser mais. Então, não volta, faça de tudo para não voltar para esse lugar de onde você orou para sair, né, Lê? Exatamente. Isso só depende de você. A decisão, a escolha, como eu falei ali, depende de você. Você pode escolher o que você quer, né? Nós colocamos, é igual um cardápio, quando nós vamos a um restaurante, não é verdade? Eu posso escolher o que eu quero comer. Eu escolho lá. Eu posso sair de lá sem comer nada. E aí? Mas se aquele restaurante, todo mundo diz que ele é tão agradável, que ele é tão legal, é uma data comemorativa, por que não? Né? Ele vai me proporcionar o que eu realmente quero. Gente, pense na jornada do herói. Pense no elefantinho. O que é que você realmente quer para a tua vida? O que é que realmente você deseja? Você quer continuar na mesma posição? Quanto tempo faz que você está assim? Essa é a minha pergunta. Quanto tempo faz que você está com este sofrimento, com essa baixa autoestima, perdida, sem saber o que fazer? Quanto tempo faz que você está nessa mesma situação, nessa zona de conforto? E o que te impede é o medo. O medo te bloqueia. O medo é um grande sabotador. Porque ele pode dizer para você que você não é capaz, que não é para você isso, que pode ser para qualquer outra pessoa, mas você não é digna de receber isso. Então, eu te convido hoje a ouvir esta voz de uma maneira diferente. Imagina esta vozinha que, às vezes, quando você quer realmente aquele emprego, disputar aquele emprego, e aquele emprego tem tantas pessoas qualificadas, e aí você se compara com as pessoas que estão ali. E alguém disse para você, mas aquilo ali não é para você. Eu quero que você pegue esta voz agora. E que você coloque esta voz numa formiguinha que está caminhando lá no chão. Transfere a voz, essa voz que está aqui, ó, esse estado mental aqui, que está gritando, transfere para aquela formiguinha lá no chão. Eu não consigo ouvir formiga. Você consegue, Fabi? Não. Deixa aquela formiguinha caminhando. Eu nem estou ouvindo. Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? É só o que me importa. E é o foco que você precisa ter. E aqui está a nossa oferta, aqui está a nossa entrega. Eu vou te dizer que eu ia colocar aqui quanto é cada processo terapêutico, porque eu atendo pessoas, né? Eu sou terapeuta, cada processo de coach, cada processo de sabotadores, eu ia colocar aqui,
mas eu achei melhor apenas fazer esta oferta para você desta maneira. 12 parcelas de R$ 19,70, você dará o passo para conquistar a vida que você deseja, para sair da zona de conforto. Só o fato de você sair da zona de conforto e se sentir livre e falar, nossa, eu posso respirar, eu posso tomar as minhas decisões, sou eu quem decido a minha vida, gente, isso não tem preço. Transformar a nossa vida não tem preço. Conquistar o que nós desejamos e sabendo as estratégias certas não tem preço. Então, eu convido vocês a virem com a gente nesta imersão que será o divisor de águas da tua vida, que será realmente a transformação, o despertar do seu poder feminino. É o código secreto que você vai receber. Essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes e que também irão assistir a esta aula, né, Fabi? Porque nós vamos colocar esta aula no YouTube, nós vamos disponibilizar esta aula futuramente. Então, eu agradeço a todas as pessoas. Quer falar alguma coisa, Fabi? Só agradecer também a todo mundo. Eu vou deixar só um recadinho aqui. Ivone, não sai daí não. A gente já vai conversar com você diretamente. Mas eu vou encerrar daqui a nossa gravação, tá bom, Ale? E aí a gente conversa com a Ivone, tá bom? Tá. Mas, no mais, é agradecer todo mundo que participou, que vai assistir. E é isso aí. Vou encerrar aqui agora e a gente continua aqui, ó, Ivone.